Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, cigarro eletrônico, você sabe qual é a diferença com relação ao cigarro tradicional? Quais as consequências e implicações? Para falar desse assunto, hoje eu recebo aqui no programa a Sargento Fernanda e também a Cabo Isaura, instrutoras ProERD, que atuam na Polícia Militar da cidade de Garopaba. Fernanda e Isaura, muito obrigado pela presença, por ter aceitado nosso convite para falar desse tema que instiga, conhecimentos, que instiga reflexões e debates acerca do cigarro eletrônico. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Por nada. Ok? Bom, para a gente começar então esse primeiro bloco, eu queria que vocês falassem um pouco, brevemente, sobre a carreira de vocês, o início, como que foi o despertar para a vocação policial militar. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui, o convite. É sempre uma honra poder falar um pouquinho da nossa profissão, Claro. Eu sou a Sargento Fernanda, trabalho na cidade de Garopaba. Eu entrei na Polícia Militar em 2013, num pelotão, que era só de mulheres. E já tinha vontade de ser policial militar, foi sempre um desejo meu, por conta do meu avô que é policial também. E aí ingressei na carreira, tive a felicidade de fazer um concurso e entrei. Fiz o meu curso aqui na cidade de Tubarão, inclusive o senhor foi meu instrutor também durante a escola. E assim que eu terminei o curso, eu fui para Garopaba. E desde então eu sempre trabalhei na Rádio Patrulha, no atendimento de ocorrências. E aí o ano passado eu tive a alegria de conseguir fazer o curso do ProERD, de instrutor ProERD. E este ano eu vou assumir aí essa função, que é uma responsabilidade muito grande também, E muito nobre, Muito nobre, que é estar junto com os alunos, tratando de tantos assuntos, importantes hoje, para que eles se desenvolvam, saudáveis, enfim, e responsáveis. Perfeito. Isaura. Olá, boa tarde. Eu sou a Cabo Isaura. Primeiramente, obrigada pela essa oportunidade de a gente debater um assunto tão importante, e presente na vida dos jovens, principalmente dos jovens, na verdade dos adultos, mas principalmente dos jovens, e a gente trata muito no ProERD, a gente vê com os nossos alunos hoje, a minha vida, dentro da Polícia Militar, eu me formei em 2017, eu fiz o curso em Concórdia, a polícia. Eu tenho alguns parentes policiais, que me instigava dentro da Polícia Militar. Eu tive contato por incrível que pareça, em 2021 com a polícia. A minha irmã ganhou uma redação e ela teve o privilégio de ser comandante por um dia. E eu falei assim, tinha que ir alguém. E a minha mãe disse, vou eu. Eu falei, vou eu. E eu gostei muito, de como é que funcionava a polícia, Eu falei assim, olha, se eu tiver a oportunidade, vou tentar. Eu sou formada em Direito, E surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a Polícia Militar. Eu falei, poxa, estou advogando, não estou me sentindo feliz, vou tentar. Tá surgindo essa oportunidade e fiz o curso. E desde então, desde 2017, eu exerço várias funções dentro da polícia. A Fernanda é minha parceira dentro da Polícia Militar, sabe disso, Dentro de algumas funções eu já exerci, fui à frente da Rede Catarina de Proteção à Mulher, Uma missão muito importante da Polícia Militar. Instrutora ProERD, E hoje estou na RP. Que bom. Os anos passam, A gente ingressa na PM, quando vê os anos vão passando. E a Rede Catarina iniciou em Garopaba contigo, Isso, Nós não tínhamos, A Rede Catarina em Garopaba iniciou em 2018 e eu tô desde então até o final ali, desde o início do projeto, Desde o início até dezembro desse ano, que quem sabe aí vamos... Sargento Novas Fernanda missões. E para complementar, a Sargento Fernanda também é professora do nosso colégio militar, professora de História. Também. Verdade. O ano passado iniciei
ministrando aula ali no Colégio Militar em Laguna, na disciplina de História. E estou muito feliz, Ótimo. esse ano continuo lá. Estamos e também felizes, é um né? desafio bem legal. Realmente. Bom, agora falando um pouco mais, né, adentrando o tema de hoje, a questão do cigarro eletrônico. Vocês podem explicar para a gente do que se trata, o que é o cigarro eletrônico? Sim, podemos. Para a gente contextualizar um pouquinho, né, para ter um entendimento melhor, o que acontece? Por que surgiu essa necessidade da gente tratar desse assunto, né? Sim. Como no ProERD a gente ministra algumas lições que trata já do uso do cigarro, o normal, o tradicional, né? E a bebida alcoólica, a gente Isso já já fala. vem no currículo, né? Já vem no Normal. currículo. Nós já tratamos deles a questão dos riscos, as consequências, né, do uso, enfim. E aí, somado a isso, quando os colégios sentem a necessidade de tratar de assunto que acarretem riscos, principalmente para os jovens, eles procuram a instituição militar. Eu acho que é um elo que a gente tem com a sociedade, né? Claro. Então, em Garopaba surgiu essa necessidade, né? Os colégios começaram a se interessar pelo assunto, pelo fato dos alunos começarem a falar e a utilizar. E aí nos procuraram para falar um pouco sobre o cigarro eletrônico. E aí dentro do ProERD, até o curso que eu fiz o ano passado de instrutores, a gente já falou um pouco sobre esse tema, que está cada vez mais comum entre os jovens. Aparecendo, e o ProERD também vai atualizando o próprio currículo. Sim. Com algo novo que vem vai surgindo, né, exato. na sociedade. E aí a gente conversou um pouquinho com eles sobre o cigarro eletrônico, a gente preparou um conteúdo porque trabalhar com jovens, assunto que para eles não querem reconhecer os riscos, né, os problemas, e a gente fazer com que esse conhecimento seja atrativo também é um desafio. Então a gente se organiza e se prepara para falar do assunto com eles, né? E assim, né, então para a gente poder entender, o cigarro eletrônico ele veio de uma necessidade que a gente viu que o cigarro tradicional, vamos lá, a gente já é de uma geração que entende que o cigarro faz mal, né? Sim. Eu já cresci entendendo que o cigarro fazia mal, né? Eu acho que a Fernanda também, né? Mas eu lembro da minha mãe me falar que na época dela, ela via filmes em que se estimulava o uso do cigarro. Charmoso. Era algo charmoso. Eu não sei se vocês lembram daquele filme A Bonequinha de Luxo. Sim. Em que ela usava e que era bonito. Então, todo o comércio, a indústria, girava em torno disso. Inclusive, se você for ver, eu até estava vendo não sei se vocês acompanharam, o seriado do Senna. Você via, assim, bem grande as propagandas do que Marlboro, né? Sim. Então, isso tudo Bem comum, é propaganda muito em cima, né? Nos filmes também, né, de Hollywood, os atores, né, principais fazendo uso de cigarro. Sim. Então se vendia algo atrativo, Existia que uma era apelação, né? interessante. Existia uma apelação, Ao que era fumo. interessante, só que com o tempo, né, isso que em década de 80, 70, isso era muito visado, né? Você tinha aquela coisa do cigarro ser bonito. Só que você viu em 20 anos estudos, né, sendo desenvolvidos e tal, e poxa, tu tendo reflexo dos cigarros tradicionais fazendo mal para a saúde. Câncer no pulmão, Na boca, né? na Sim. boca, faringe, laringe, infarto, né, do miocárdio, tudo isso envolvendo toda a saúde do corpo, sendo envolvida ali com o uso do cigarro. Então, vamos ter que trazer... Quem pensou nisso? Indústria. Vamos trazer outra forma, porque a gente está perdendo consumidores. Espaço. Até porque o Brasil viu que isso foi do nada? Não. Houveram políticas públicas, né, para que não houvesse propaganda e tudo mais. Aquela conscientização, né, que vinha até que ainda vem nas Sim, carteiras sim. de cigarro, né, conscientizando, obrigatório, olha, né? você Agora pode vem, né? utilizar, mas pode causar aí câncer de Exato. boca, né, Com câncer de fotos ali pulmão. ilustrativas, Sim, né? que assustam, impactam, Vamos né? continuar no próximo bloco? Sim, vamos. Precisamos encerrar. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, cigarro eletrônico. Estou conversando com a Sargento Fernanda e também a Cabo Isaura, que atuam como instrutoras ProERD no município de Garopaba.
Bom, dando continuidade aqui ao nosso tema e reconectando ao final do nosso primeiro bloco, a questão de políticas públicas relacionadas a essa temática, né, do cigarro. Sim. Nós estávamos falando sobre que o Brasil foi um dos pioneiros nas políticas públicas para prevenir, né, essa questão do uso do cigarro comum. E aí a gente até estava, durante as pesquisas e os estudos que a gente faz, a gente viu uma queda muito grande que nós tivemos de forma positiva na diminuição desse consumo, de 35% a 89, 9%. Né? Isso. Mais ou menos, que era de 35%. A 9%, né? A 9% hoje em dia de uso. Porém, a grande discussão, e é porque a gente está aqui hoje, é que isso está sendo afetado. Por quê? Porque hoje o jovem e o adulto está usando o cigarro eletrônico com muito mais frequência. E é o que a gente veio trazer. Tá, mas então você não usa o cigarro tradicional, que é o que a gente comumente vê que mas faz mal e tudo mais, tem um monte de propaganda dizendo que causa um monte de problema. Mas então o cigarro eletrônico é seguro? Ele veio com essa proposta, né? Ele surgiu. O cigarro eletrônico ele foi criado para que a pessoa que fumasse o cigarro comum substituísse, que causaria menos dano. Porém, não é bem assim. Por trás disso tem muita coisa, né? E muito prejuízo, que com pouco tempo de uso no Brasil, que iniciou ali em 2013 mais ou menos, e vem crescendo essa demanda do cigarro eletrônico, a gente vê que um pouco mais de 10 anos a gente vê o quão prejudicial também é. Né? Ele surgiu, só para a gente pegar mais ou menos um histórico do cigarro eletrônico, né? Para a gente ter uma noção ali. Ele surgiu em 2003. A gente já vê um histórico antes, Sim. né? Em Estados Unidos, na Europa. 20, em década de 60 já teve patente sobre eles. Mas assim, em 2000 e 2003, de fato, um chinês, ele criou, inclusive, a história é bem interessante, ele perdeu o pai por causa de um câncer no pulmão, um pai que fumava, cigarro, sempre fumava. E ele também era fumante, com 8 anos de idade, já fumava. E ele falou, ele pensou, poxa, eu preciso criar um mecanismo para que as pessoas tentem largar, de fato, esse cigarro. Como é que eu posso fazer isso? Vou criar um mecanismo que a pessoa talvez controle o quê? Qual que é o principal problema do cigarro tradicional? A nicotina. Então eu vou tentar criar um mecanismo que controle o consumo da nicotina. Então ele criou o que a gente chama de o cigarro eletrônico de primeira geração. Só que qual foi o problema? É que o de primeira geração, você colocava pouca nicotina e ele era descartável. Só que a pessoa que tem vício, até por causa dos mecanismos de vício, você não consegue suportar pouca nicotina. Então aquilo caiu em desuso. As pessoas que tinham um vício da nicotina, elas não conseguiam só com aquilo de nicotina satisfazer o desejo do vício. Porque o cigarro tradicional tinha mais nicotina do que esse cigarro eletrônico de primeira geração. Inclusive até o formato do primeira geração era igual a um cigarro, né? Se você vê as imagens, era igualzinho um cigarro. Né? Até a ponta ela acendia, parecia que acendia e tal. E ele acabou caindo em desuso. Então, mas não foi esquecido, né? Os estudos continuaram para ir melhorando. E aí foi criando outros tipos de cigarro eletrônico, sempre querendo melhorar, né? Versões atualizadas. Versões atualizadas. Veio de segunda geração, logo na sequência, que daí eles não eram descartáveis. Você conseguia colocar, né, controlar mais nicotina, colocar mais nicotina naquilo. Eles não eram descartáveis e tudo mais, só que aconteciam vários problemas. Eles acabavam vazando e tudo mais, eles eram em formato de caneta, então vazava e tudo mais. E aí também, poxa, precisamos criar um outro mecanismo, né? Vamos tentar criar uma outra versão. E aí veio o vape, que a gente chama de terceira e quarta geração, que é o vape, pod, pendrive, que mais tu lembra aí de nomes? Move, né? Move. Tem vários tipos, né? Vários tipos. Inclusive a gente fala que tem diferenças entre vape e todos eles são dispositivos que a gente chama de dispositivos eletrônicos, né? Mas tem diferença. Por exemplo, um vape de um pod é diferente, né? Vape você consegue controlar a quantidade, o que eu tô colocando ali, naquele juice, que eles chamam, que é juice em inglês, suco, né? Sim. Então eu consigo controlar o que eu tô colocando ali. A essência, Inclusive, tem gente que coloca TSH. Substância da maconha, né? Da cannabis. Substância principal, né? Alucinógeno dentro da maconha, né? Conhecido como a maconha, né?
Então ali o vape eu consigo controlar, ele tem mais vapor, né, e tudo mais. O pod já não, né, o pod ele vem, a gente pode até mostrar. Aqui são esse aqui já é um pod, né, então eu não consigo controlar o que tem dentro, então ele é mais fácil o uso, eu só trago, né? O vape não, o vape eu preciso inserir, esse aqui vem né? pronto, né? Ele já vem com a essência aqui, com o líquido aqui. Eu coloco para carregar e faço uso dele. E aí ele tem um número X de tragadas, né? De puffs que eles chamam para utilizar. O outro modelo, você pode colocar o que quiser na essência. Você pode colocar vários princípios ativos ali. É uma espécie de uma bateria que ele funciona. Isso. Aliás, é bateria de lítio. É igual de celular. Recarregável. E aí a indústria criou, né, o objetivo então, criou isso aqui para que as pessoas que usassem o cigarro comum substituíssem por esse, que seria menos prejudicial, porque o que tem no cigarro comum, que é o alcatrão e que é a queima ali, né? O combustão, que, né? O combustão que queima não teria mais, teria isso aqui. Monóxido de carbono, né, que existe no cigarro, você não teria mais nos pods, vapes, né? Mas na prática, eles são mais ou tão prejudiciais que o cigarro tradicional? É isso. Essa é a grande pergunta. Esse é o tema, né? Essa é a grande pergunta. E realmente, o que a gente viu, né? Os médicos, as pesquisas, né? O que as pesquisas trazem com relação a isso. Ele é recente, né? Tu coloca ali 2013, a gente está falando de cigarro, vamos lá, cigarros tradicionais, cigarros eletrônicos. É a mesma coisa que a gente está falando, olha só. A gente levou 20 anos para falar sobre os malefícios, hoje a gente está falando e a gente já sabe e tem conhecimento para falar dos cigarros tradicionais. Existe já estudos, tá? Falando sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos. Inclusive, existe uma doença, EVALI, que é uma lesão causada pelo uso especificamente dos cigarros eletrônicos. Isso foi nos Estados Unidos, né? Precisa sim, né? Inclusive, a gente vê médicos falando que precisa muito mais pesquisas nesse campo, porque é recente. Sim, a gente não tem ainda intervalo de tempo. A gente não tem para analisar. Porém, por exemplo, os componentes que vão ali, além da bateria e tudo mais, tem alguns líquidos que vão ali. Por exemplo, o propileno glicol, né? Que são componentes que, com a combustão, geram acetona, geram acrileno, diversos metais pesados, eles são altamente cancerígenos. Sim. Além do que, os de quarta geração, que são esses, tu pode pegar para mim. Modernos, né? Esses de quarta geração, eles foram criados, dentro deles existem a nicotina, só que olha só, a grande questão que a gente, inclusive, levou um susto. Existem os chamados sais de nicotina. Normalmente, o cigarro, existe a nicotina livre, que a gente chama de base livre. Esses daqui foram criados uma nicotina diferente. Ela é ligada a um ácido, benzoico. E o que acontece? Ele faz com que você consiga adicionar mais nicotina que o normal. Sim. Porque o que acontece? Bom, a gente tem que continuar no próximo bloco. Tudo bem. Tá. O assunto aqui daria para 10 blocos, no mínimo, né? É muito conteúdo. Vamos continuar então. Tá. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, cigarros eletrônicos. Estão aqui comigo a sargento Fernanda e também a cabo Isaura, que atuam na Polícia Militar de Garopaba. Bom, então, dando continuidade a esse tema que exigiria muito mais tempo, né, para a gente debater, esses cigarros eletrônicos, né, que vocês estavam falando no final aqui do segundo bloco, questão das gerações e das implicações das substâncias, né? O que acontece? A gente estava falando sobre os sais de nicotina que foi criado, né? O que acontece? Principalmente nesse quarta aqui, geração, da quarta geração. O cigarro comum, quando você utiliza, ele é amargo, ele não traz uma sensação tão boa quanto esse de quarta geração.
Então, eles criaram algo extremamente atrativo, principalmente para os jovens, só que óbvio que por trás disso existem muitas consequências. Então, você tem uma essência que tem um sabor, que se torna mais agradável. O tragar não traz aquele amargor que o cigarro comum traz. E aí, o que eles fizeram? Para que tenha mais nicotina nesse cigarro eletrônico, mais do que o cigarro comum, foi criado esses sais de nicotina, para você conseguir colocar mais nicotina aqui. A pessoa controla a quantidade que ela deseja. Exato. E aí, o que acontece? A nicotina está ligada diretamente à necessidade a consequência de tu ter aquele vício, né? E aquela sensação de prazer, que é o que as pessoas, a geração de hoje principalmente, busca, né? Tá sempre atrás de algo que te traz algum tipo de prazer. E a nicotina trabalha isso, né? E as regras de venda e acesso a ele? Então, no Brasil, ele é proibido. Tanto que isso aqui, para você comprar, você não... É proibido ser vendido em qualquer lugar. Então, normalmente, quem adquire isso aqui é de forma proibida. Legal. Só que, óbvio, que ainda não tem uma fiscalização efetiva com relação a isso. Então chama atenção, na verdade, o caso desses tipos de cigarro estarem sendo normalizados nas escolas. Exato. E não pode, né? Não. Inclusive, esse daqui, tu pode ver que ele é até cinza, não chama tanta atenção. Mas aí eu pergunto, por que se criaria, então, se não é para chamar a atenção de jovens, uns cigarros eletrônicos coloridos, com sabores super atrativos, tipo de menta, de morango, melancia, às vezes até de mousse de não sei o que, creme brulee que tem, né? Se não fosse para atrair jovens. Existe um objetivo, né? Então, assim, por trás, uma grande discussão, porque assim, isso aqui nada mais vai ativar no cérebro do que a dopamina. Exato. Né? Como qualquer outra droga. A nicotina, ela vai ativar dopamina. Então, o que eu estava até discutindo com a Sargento era, a gente vem discutindo sempre sobre a geração dopamina, né? A gente já sofre em relação celular e tudo mais, sempre isso. E você consegue, além disso, criar um mecanismo para chamar atenção ainda mais com dopamina. Por quê? Porque, por exemplo, você conseguir colocar mais nicotina que o normal dentro de uma substância. E a gente até estava falando, né? A quantidade de nicotina que tu ingere aqui, às vezes é muito maior do que a quantidade da pessoa que usava o cigarro comum consumia. Então a gente estava fazendo um cálculo que se uma pessoa fuma uma carteira de cigarro por dia, em uma semana ela vai ter consumido 120 cigarros. E existem pessoas que estão usando um desse, na mesma proporção, uma semana, que equivale a mais de 1000 cigarros. Então algo que foi criado para amenizar está se tornando pior. E em menos tempo. Bem preocupante. Porque já existe essa doença nos Estados Unidos, porque vários jovens começaram a ter os mesmos sintomas, os mesmos problemas de febre, de tosse, de resfriado, de problemas pulmonares, e foi descobrindo que eram jovens que consumiam cigarro eletrônico, que faziam uso. Bom, e pela experiência de vocês, uma pergunta aqui, uma curiosidade, né? Se você hoje perguntar para as pessoas idosas, que quando eram jovens, adolescentes, enfim, faziam uso do cigarro, hoje, eles argumentam e respondem que fumavam porque não sabiam que fazia mal. Exato. E hoje, né, com essa coisa da informação muito acelerada, da internet, das redes sociais, o que mais nós temos é informação. Sim. Pela experiência que vocês estão tendo, né, com palestras, contato com jovens, diretores de escola, aqui a gente pode atribuir a procura dos jovens, né, por esse tipo de cigarro, com a era da informação que nós temos hoje. Sim. O que acontece? Os adolescentes e os jovens, eles têm a necessidade de pertencer a algum grupo, né? Então, quando cria-se algo atrativo, que um certo grupo começa a utilizar, algo que é moderno, que tem sabor, cor, vários, é moderno, é legal, e começa a usar... Os jovens têm essa necessidade de pertencer àquele grupo e acabam utilizando, às vezes, não por necessidade, mas para pertencer ao grupo. Então, por isso a gente pesquisou e existem várias maneiras de tratar isso aqui, né? Porque isso se tornou um vício para muitas pessoas. Eu ia falar, porém com o tempo, jovens, né? Porém, com o tempo, não vai ser só uma questão, torna-se necessidade, até por causa da nicotina. Claro.
Claro. Do Né? prejuízo que isso causa nos adolescentes, principalmente na faixa etária até os 25, que tem o desenvolvimento, né, Do cérebro do até cérebro. 25. Então isso aqui também é tão prejudicial quanto. Então hoje, mesmo com acesso à informação e sabendo que isso aqui faz mal, muitos jovens acabam usando para pertencer a algum grupo. E aí, claro, isso aqui seria uma questão de políticas públicas, os familiares, Família, né, né? apoiar, conversar. O grupo familiar psicólogo. ser mais forte Eu do que ia- o grupo eu ia- externo da sociedade, Exato. né? Eu ia Exato. falar, falta, É. eu acho, conversa, sabe? Em casa também, o pai estar atento ao filho, sabe? Ter conversa, não de repressão, mas de conversar com aquilo. Porque não adianta você reprimir, você vai ter, não adianta, ele não vai falar que usa. Esse aqui, você imagina, cigarro antigamente você conseguia sentir. Esse aqui você não vai nem sentir. Não, ele Os não pais tem não vão cheiro. sentir se O tu tá cheiro, usando né? ou não. No ambiente, né? Então você precisa conversar abertamente com os filhos. E trazer, né, essa comparação do cigarro comum há muitos anos atrás, o prejuízo que a gente vai esperar que eu tenha um problema de saúde, sendo que com o cigarro comum a gente constatou isso. Já tem experiência anterior. Você já né? tem experiência ou eu posso prevenir, né? Além disso, não é só a nicotina, né? Tem chumbo, tem níquel, muitos metais pesados, né? Bom, meninas, a gente está aqui no último minuto do programa. Queria que vocês deixassem aqui rapidamente, né, uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Certo. Bom, com relação ao nosso tema de hoje, então, que a gente tratou, né? Principalmente os jovens, que são os que mais utilizam. Conscientização. Saber o quanto isso faz mal e procurar substituir algo que é tão ruim e que vai te trazer um dano, substituir por esportes, sair com os amigos para algo saudável, né? Hábitos saudáveis, que você também vai conseguir ter esse prazer e não utilizar algo que sabe que já é prejudicial, né? Como já tem Perfeito. estudos com relação a isso. Justamente, buscar ter contato com pessoas que te levam para fazer boas escolhas, né? Você pensar, poxa, mas e aquilo ali a longo prazo, né? Não ir só atrás do conselho do outro, né? Se colocar um pouco também crítico, procurar informação também, né? A gente está cheio de informação, Sim. né? É Ótimo. fácil, né? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada. Por nada. Hoje eu conversei com a Sargento Fernanda e também a Cabo Isaura sobre os perigos do cigarro eletrônico. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.